Meus caros, além de relacionamento, eu falo também sobre o que é maturidade. Eu gosto de falar bastante sobre maturidade porque relacionamentos maduros são feitos de pessoas maduras, não é mesmo? Então hoje, como volte e meia eu faço, eu vou pegar um trechinho de um livro para conversar com vocês e hoje é esta pedrada aqui, Amor e Responsabilidade, do Carol Wojtyla. Jota, fala minha senhora. Carol, não é nome de mulher, não, meu. Carol Wojtyla. É simplesmente São João Paulo II. E esse livro foi escrito antes de ele se tornar papa, já provando que o cabra era bom de verdade, tá? Esse livro se chama Amor e Responsabilidade, porque assim como Teologia do Corpo, que é um dos estudos muito conhecidos, muito difundidos de João Paulo II, esse livro aqui fala sobre relacionamento amoroso. Tanto que, veja só, tá? Surpreendendo um total de todo mundo, o primeiro capítulo é Análise da Palavra Gozar. Sim, é isso mesmo, tá? Um cardeal falando sobre isso. E é muito bom, é muito bom. E o que eu vou ler? Como bom sanguíneo, eu tô aqui na página 21, não, já fui mais pra frente, já tô na página 50 do livro aqui. Mas assim, tá? Pra quem gosta de sublinhar, ó, eu sou desse tipo de cara, tá vendo? Sublinha, faz asterisco do lado, escreve em cima, escreve embaixo, aqui ó, anda. Eu sou desse tipo de cara, entende? Eu aprendi com o Rodrigo Gurgel que os livros não estão aqui para serem preservados, eles estão aqui ao meu dispor, a minha voz, isso aqui ó, é isso aqui que eu gosto de fazer, tá vendo? Isso aqui. Mas enfim, eu comecei a ler esse livro, obviamente, porque eu sou devoto de São João Paulo II. Ele fala sobre relacionamento, mas eu peguei aqui o começo, quando ele fala sobre livre-arbítrio, sobre vontade. Ele fala de uma maneira muito bonita e eu quero conversar com vocês sobre isso, tá? Por quê? Tem um ditado que é o seguinte: você pode levar o cavalo até a beira da água, mas você não pode obrigá-lo a beber água. Ou seja, eu já falei aqui, você pode, de fora para dentro, tentar amadurecer uma pessoa, mas tem algo nela que só ela pode fazer. E o que é que João Paulo II faz aqui nesse livro? Explica pra gente isso, tá? Então eu vou ler ele, tá? O link tá aqui embaixo, se você quiser, se interessar pelo livro, tá aqui embaixo o link. E falando sobre essa questão de decisão, de maturidade, essas coisas assim, também aqui embaixo tem um link de um grupo meu, do meu projeto Minha Vida com Bom Senso, tá? Do dia 12 ao 16 de janeiro vai ter a Semana do Bom Senso, tá? Dia 12 a 16 de janeiro, vão ser 5 dias com live aqui. Eu vou abrir as vagas da segunda turma do projeto Minha Vida com Bom Senso. E lá, tanto nessa semana quanto no projeto, eu quero te ajudar a amadurecer e também a amadurecer seus relacionamentos. Tá? Então entra aqui no grupo, ele é de graça, já aproveita, já entra aí. E aí a gente vai conseguir conversar melhor lá dentro, beleza? Mas vamos lá então. O que acontece? Na página 20, tá? O capítulo o subcapítulo, a pessoa, sujeito e objeto da ação. Então o João Paulo II está falando sobre essa questão de, na relação, principalmente sexual, né? É o capítulo do Análise da Palavra Gozar, esse primeiro capítulo. Então esse começo, esse subcapítulo é o sujeito e a ação. Por que ele vai dizer aqui no final desse subcapítulo? É que, na hora, vou até ler o que ele fala aqui, ó. Quem é aquele que atua, ou seja, o sujeito da ação, e quem é aquele para qual a atividade é dirigida, ou seja, o objeto da ação. Então ele está falando na relação sexual. Quem que é o sujeito e quem que é o objeto? Sendo que nós já sabemos que os dois são pessoas. E os dois sendo pessoas, eles são possíveis de serem sujeitos. Então como é que a gente entende essa questão de deleitar-se? Né? Como é que a gente entende isso? É isso que ele está falando nesse subcapítulo. Mas o que eu quero ler para vocês aqui é algo sobre livre-arbítrio e autodeterminação, tá? Então me acompanhem, eu vou ler aqui, vou dando umas pausas e a gente vai conversando, tá? Sem dúvida, a ligação da pessoa humana com o mundo tem início no plano físico e sensorial, mas é na esfera da vida interior que essa ligação assume aquela forma que é peculiar somente aos homens. O que ele está dizendo aqui é que o homem tem a sua relação, como ele diz aqui, né? A relação humana com o plano físico, né? Começa pelo sensorial, mas o ser humano tem a vida interior. Ele explica aqui o que é vida interior, mas é algo que os animais e as plantas não têm. Vida interior, autopercepção de si mesmo. Tá? Autopercepção de si mesmo é redundância. Autopercepção. Tá bom? Beleza? Então o ser humano se relaciona de forma física, mas isso tem reflexo interior. Continuando. É aqui que se delineia um traço específico da pessoa,
O homem não só percebe os elementos do mundo exterior e a eles reage de modo espontâneo ou até automático, mas em todas as suas atitudes frente ao mundo, à realidade, tende a afirmar-se a si mesmo, a afirmar o próprio eu, e deve agir assim porque a natureza do seu ser o exige. Aqui a gente está falando num nível antropológico, né? Ou seja, o nível do homem enquanto homem. E o que ele está dizendo aqui é o quê? O homem, ele tem algo muito específico. Ele reage é agir, né? Ele age, reage, né? Ele dialoga com a natureza de forma espontânea e automática, mas toda vez que o homem age na natureza, ele afirma o seu próprio eu. Ele afirma o seu próprio eu. Jota, como assim? O que o nosso querido, meu xará, vou chamar de xará, o querido João Paulo II está falando aqui, vou até pegar ele aqui. Calma aí. Calma aí. Tá? Hoje, vocês me perdoem, mas o João Paulo II vai ficar aqui. Não caia. Não caia, pelo amor de Deus. Pronto. O que o nosso querido xará está dizendo? Quem não sabe, ó. Isso aqui, me deram isso daqui, cara, maravilhoso. Às vezes eu olho assim isso daqui, ele fica na minha mesa aqui, eu olho isso aqui, ou ele tá olhando para mim e falando assim, nossa, Jota, fantástico. Ele tá olhando e falando, meu Deus do céu, o que você tá fazendo? Eu gosto muito dessa imagem. Mas a questão aqui, o que o meu querido xará tá dizendo aqui é o quê? Que toda vez que o ser humano entra em contato, dialoga com a natureza, com a realidade, com os outros, ele está afirmando o seu próprio eu. Ele está se posicionando. Por que ele está se posicionando? Porque não é algo específico do ser humano. O ser humano, em todo contato com a natureza, ele expressa o seu próprio eu. Você, minha querida, em todo contato com a natureza, expressa o seu próprio eu. Como diz o Lavelle, nós somos responsáveis por escolher e por não escolher. Não escolher é uma ação humana, é uma escolha. Não tem lá o Sartre que fala, somos condenados à liberdade, esse tipo de coisa? O que o João Paulo II está falando aqui, não pelo lado negativo como o Sartre, o que ele está falando aqui, nós sempre impomos o nosso eu, colocamos o nosso eu. É impossível ter uma ação humana que não se coloque o eu. Por isso que ele fala aqui, ó, a realidade tende a afirmar-se a si mesmo, a afirmar o próprio eu, e deve agir assim porque a natureza do seu ser o exige. E o que é interessante, não é que o homem faz isso porque ele é mau, porque ele está querendo destruir a natureza, toda essa pataquada. Ele faz isso porque o ser dele exige. A nossa natureza exige isso. A nossa natureza é feita para isso. E já que estamos falando aqui, né, de um santo católico, de um papa, por que não lembrar, né, o Gênesis, né? Adão deu nome às coisas. O que significa isso? Ele impôs, ele deu nome, ele domina, ele tem dominação sobre a natureza. Veja, o primeiro homem se impõe sobre a natureza dando nome para as coisas. Interessante isso, né? É o que nós devemos fazer, dar nome para a nossa realidade. Mas não vou entrar nessa seara, vamos continuar, tá? Entenderam até aqui? Seguindo. Agora vem a parte que eu sublinhei, deve ser boa. O homem tem uma natureza substancialmente diferente dos animais. Dela faz parte a faculdade da autodeterminação fundada na reflexão. Faculdade que se manifesta no fato de o homem, ao agir, escolhe o que quer fazer. Esta faculdade chama-se livre-arbítrio. O homem, ele tem uma natureza super diferente, substancialmente diferente dos animais. Ele tem a faculdade da autodeterminação baseada na reflexão. Todos os atos dos homens precisam de uma reflexão, ou deveria ter uma reflexão. Como nós estamos falando de um âmbito antropológico, nós estamos falando do homem ideal aqui. Mas olha que interessante, exige uma reflexão para agir. Não tem como você não refletir. É por isso que acontece às vezes o paciente chegar no meu consultório e falar assim, eu não queria ter que, é muito difícil, tá muito complicado, eu não queria ter que pensar, qualquer coisa do gênero. Eu já ouvi esse tipo de coisa. Mas como você não quer pensar? Como é que você não quer refletir antes de agir? Eu estou pensando demais, tem paciente que é assim, pensamento acelerado, você sofre disso? Muitas vezes é isso, né? Isso pode gerar ansiedade, ou a ansiedade pode gerar pensamento acelerado. Então tem esse tipo de dinâmica, entende? Inclusive, se você quiser ser meu paciente, né, eu falo aqui tanto sobre isso, se quiser ser meu paciente, aqui embaixo tem um link, tá? Marca horário comigo, pode ser horário de uma hora de terapia, e a gente faz lá os atendimentos, ou um atendimento pontual de 1h30. Tem gente que faz atendimento com outros profissionais, tem outros acompanhamentos, mas marca comigo para tirar uma dúvida específica, né, de algo, um vídeo que você assistiu aqui. Ou tem muita gente que começa com atendimento pontual, para ver se dá liga comigo, e depois começa a terapia, tá? Mas o que é a terapia, se não refletir junto com outra pessoa a ação que você vai tomar no mundo?
essa autodeterminação, né? Olha só que interessante que ele fala aqui, ó. Tem a faculdade da autodeterminação fundada na reflexão. Eu me autodetermino a partir do momento que eu penso sobre mim mesmo. A terapia é isso. Veja, quando o paciente chega para mim e fala assim, tá estranho, tem alguma coisa errada, é porque ele percebe que ele não está conseguindo se autodeterminar como ele desejaria, tá traduzindo autodeterminação, ele não está conseguindo escolher quem ele deveria ser. E, do outro lado, ele precisa de alguém para refletir, porque ele está sentindo que tem algo no interior dele, nessa vida interior que São João Paulo II fala, tem algo nessa vida interior que ele deveria melhorar a visão de mundo, mindset, qualquer nome que você quiser dar, tá incluído aqui, que vai ajudar ele a se determinar. Que maravilhosa essa frase, né? Veja quanta coisa tem só num capítulo, só numa frase aqui do Xará. Então o que acontece é isso. E por isso, nessa reflexão com uma autodeterminação, e porque a natureza do ser humano exige que ele sempre se imponha, ou seja, se ele sempre escolha, é que o homem tem livre-arbítrio. Para quem é disléxico é horrível livre-arbítrio. 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 Isso, tá? Então, pensa comigo. Que interessante isso. E quando eu falo isso, a gente fica, grandes questões. Não, pensa no seu dia a dia, quando você acorda. Você está se autodeterminando na base da reflexão. Fala minha senhora, mas minha cabeça só pensa coisa ruim, coisa e tal. Sim, infelizmente você está se autodeterminando. Não é isso que a gente fala, aquele ditado, não é aquele ditado, sei lá como é que pode falar aquela frase, né? Se você achar que você não pode, você está certo. Se você achar que você pode, você também está correto. Ou seja, tem esse conteúdo da autodeterminação. Claro que o São João Paulo II não está falando sobre isso aqui. Claro que essa imposição do homem tem a realidade e tem o outro, né? Que é o que ele está discutindo no livro que a gente não vai discutir aqui. Tem o outro. Será que eu posso me impor no outro? Mas se eu me impor sobre o outro, eu não estou transformando o outro em um objeto? É isso que ele vai discutir aqui nessa moralidade sexual. Tá? E parece que o livro é fantástico. Tá bom? Mas, né, o livro tem muito para ser fantástico. Mas, enfim, o que estamos falando aqui é só dessa autodeterminação. Pegou até aqui, então? Tá pegando? Tá entendendo? Então vamos lá. Dela faz parte... Então tá, essa faculdade se chama livre-arbítrio. O homem escolhe o que quer fazer. Continuando, a gente vai chegar na parte que eu quero. Pelo fato de ser dotado enquanto pessoa do livre-arbítrio, o homem é também senhor de si mesmo. Ele é senhor de si mesmo. Dono de si. E não o dono de si no sentido negativo, mas o senhor de si mesmo. Você é o senhor de seus atos, não é? Deveria ser assim, não é mesmo? Mas enfim, continuando. Como diz o provérbio latino, a pessoa é sui iuris. Daí deriva outra propriedade. A pessoa é alteri incommunicabilis. Chegamos no latim aqui, já está complicado. Para usar o latim dos filósofos, né? Então, assim, está usando o latim dos filósofos. O que significa isso? A pessoa é incomunicável, ela é inalienável. Mas como assim incomunicável? Como assim inalienável? O que o Karol Wojtyla está querendo dizer aqui, né? O que o nosso Xará está querendo dizer aqui, né? Vou continuar e depois eu explico. Aqui não se trata de sublinhar que a pessoa é sempre um ser único, que não tem equivalente. Porque isso se pode afirmar também de qualquer outro ser, animal, planta ou pedra. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui não é assim, o ser humano é único. Isso, todo ser é único, inclusive uma pedra é única. O fato de que a pessoa é incomunicável e inalienável está em estrita relação com a sua interioridade, com a sua autodeterminação, o seu livre-arbítrio. Então o que ele está querendo dizer aqui é que, por que eu sou incomunicável? Gente, estamos fazendo um estudo aqui do homem enquanto tal. A gente não consegue comunicar todo o meu ser. Porque além da minha ação no mundo, além dos meus automatismos, além das minhas respostas prontas, eu tenho um universo interior. Só quem fez terapia ou quem já tentou se abrir de fato com alguém para contar o que está acontecendo, seus dilemas internos, sabe o quão difícil é comunicar isso para o outro. E o quão maravilhoso é quando você encontra alguém que parece entender. Eu fico muito feliz quando eu estou atendendo um paciente e o paciente fala, nossa, Jota, é isso mesmo. Dá uma alegria no coração. É uma coisa que eu faço, que está no método da terapia do bom senso, que é a base do projeto Minha Vida com Bom Senso, né? É dividido em quatro, então, né? O meu método, né? Reconhece, mapeia, imagina e age. Vocês já estão ouvindo isso faz tempo, eu vou continuar falando sobre isso. Reconhece, mapeia, imagina e age. Reconhece qual é o problema, mapeia a extensão do problema. E imagina. Imagina possibilidades de saída e age, que é a sua escolha, certo? Na hora de mapear o problema, o que eu preciso fazer? Eu como psicólogo.
Como eu não trabalho com inconsciente, ou como eu não trabalho com esse tipo de relação, como eu não me coloco numa posição superior, o que eu faço com o paciente? Ele fala, eu tenho problema com a minha mãe. Eu começo a levantar hipóteses. Eu estou aqui levantando hipóteses, botando cartas na mesa. Será que não é isso? Será que não é aquilo? Será que não é aquele outro? Claro que não é assim, tá, gente? É numa conversa, né? É muito mais estruturada, que eu só estou resumindo. Quando eu chegar na parte do reconhecimento, então, é isso. Eu tento, junto com o paciente, fazer com que esse eu tenho um problema com a minha mãe fique cada vez mais específico. No final das contas, o que eu estou tentando é fazer com que esse universo interior, esse sentimento que o cara sente pela mãe dele, não fique só um vago, eu tenho um problema com a minha mãe. Fique... Cara, eu tenho uma dificuldade com a minha mãe porque eu já me frustrei ali, já aqui, eu espero isso. Fica uma questão complexa, entende? Ele consiga entender que tem camadas de relações com a mãe dele e que muitas vezes sentimento ruim são coisas que ele projeta na mãe e são coisas que realmente a mãe faz para ele. Então você entende? Reconhece e mapeia. Vamos mapear o problema. E uma das minhas maiores alegrias é quando nesse mapeamento o paciente confirma e fala, nossa, Jota, é exatamente isso. Por que é uma das minhas maiores alegrias? Porque quando eu faço isso, eu estou percebendo que um pouco desse interior foi comunicado para fora. Mas eu sei que esse interior todo nunca vai ser comunicado. E já que estamos nesse âmbito, né? É papo, é cardeal, maior responsabilidade, livre-arbítrio. Vamos ser sinceros, né? Vamos ser como Santo Agostinho falou, né? Deus é mais íntimo a mim do que eu a mim mesmo. Então quem vai saber essa interioridade, se a gente for pensar no âmbito espiritual, é Deus. No âmbito psicológico, que é o que eu trabalho aqui, e que eu quero trabalhar com vocês aqui nesse vídeo, você sabe dessa interioridade. E às vezes você consegue pontes com os outros. Entende? Por isso que muitas vezes tem muita gente que passa por problema e se sente isolado porque não consegue expressar essa interioridade. É difícil, precisa de alguém que passou por algo parecido, precisa de alguém que esteja mais habilitado, um psicólogo, um profissional, esse tipo de coisa. Até pensando nisso no projeto Minha Vida com Bom Senso, é exatamente estruturado dessa maneira. Um mês de preparação, um mês para reconhecimento, um mês para mapeamento, para abertura de possibilidade de ação. Reconhece, mapeia e imagina, age. É um projeto de 5 meses. Janeiro do ano que vem a gente vai fazer a preparação, né? Fevereiro reconhece, março mapeia, abril abre possibilidades e maio age. Tá? Essa é a minha ideia. E a gente fazer isso junto, né? Cada mês vai ter 4 reflexões práticas, que são exercícios para você conseguir entrar nessa interioridade. E no final do mês tem um encontro com a turma toda, né? Para a gente dividir, a gente partilhar. Não é gravado esse encontro, a gente está ali meio como um encontro terapêutico mesmo. Tá? Mas continuando, né? Então veja que interessante aqui, né? A última frase que eu falei, o fato de que a pessoa é incomunicável e inalienável está em estreita relação com a sua interioridade, com a sua autodeterminação, o seu livre-arbítrio. Até porque que o homem é incomunicável nesse sentido também? Porque o homem ele pode decidir fazer o inverso que ele vinha fazendo do dia para a noite. Do dia para a noite. Então isso que é incomunicável. Quem é que consegue prever o dia que um sujeito drogado vai parar de se drogar? Quem é que consegue prever, minha senhora, o dia que você estava numa relação tóxica e você disse, chega pra mim, não dá mais? Quem é que consegue prever isso? Muitas vezes nem nós mesmos prevemos os nossos atos. Parece que é tipo uma cultura que vai se criando dentro da gente e a gente decide, não é mesmo? Então é por isso que o ser humano ele é incomunicável, inalienável, porque tem coisas que a gente não consegue comunicar e faz parte do nosso ser. E qual que é a grande frase, que é a frase que me motivou a vir aqui falar pra vocês esse vídeo? É isso daqui, ó. O fato de que a pessoa é incomunicável e inalienável está em estreita relação com a sua interioridade, com a sua autodeterminação, o seu livre-arbítrio. Ninguém pode querer em meu lugar. Essa é a frase do vídeo. Se você sair desse vídeo aqui com esta frase no seu coração, ninguém pode querer em meu lugar. Ninguém pode querer em meu lugar. Grava essa frase no teu coração. Agora eu tô parecendo até pregar. Amém, irmãos? Não, mas grava essa frase. Ninguém pode querer no meu lugar. Ninguém pode substituir o meu ato voluntário pelo seu. Ele continua. Vou ler aqui o final do parágrafo, tá? Ninguém pode substituir o meu ato voluntário pelo seu. Às vezes acontece de alguém desejar ardentemente que eu queira o que ele quer. E neste ponto que se delineia melhor a fronteira intransponível entre ele e eu. A fronteira determinada precisamente pelo livre-arbítrio. Eu posso não querer o que ele deseja que eu queira, e precisamente nisso sou incomunicável. Toda a coexistência humana se funda nesse princípio. A educação e a cultura reduzem-se a esse princípio. Qual o princípio? Eu posso não querer o que ele deseja que eu queira. Eu posso não querer o que eu... E por que toda
a educação, a cultura e toda a coexistência humana é fundada nesse princípio? Porque nós vivemos o tempo inteiro querendo que os outros queiram, né? Querendo que os outros queiram. Eu tenho 3 filhos. O que é a educação de criança? Que ele faça aquilo que eu quero. O que é uma bronca que o Joaquim e o Inácio principalmente, está num terrible tree, bem terrible. O que recentemente Nacinho está superando expectativas. Eu quero que ele queira. Eu quero que ele queira parar de chorar, mas ele não para. Entende? Por isso, voltando para a frase aqui, ninguém pode querer em meu lugar, ninguém pode substituir o meu ato voluntário pelo seu. Ninguém. Então, por que eu falo, Jota, mas o que isso tem a ver com a maturidade? Porque a maturidade é você assumir esse princípio e querer esse princípio. Ninguém pode, deixa eu só não errar a frase, porque eu começo a mudar a frase. Ninguém pode querer em meu lugar, ninguém pode querer em meu lugar. Ninguém pode querer em meu lugar. O que é a maturidade? A maturidade, um dos aspectos da maturidade é isso. Eu quero fazer o que eu quero, ninguém pode querer em meu lugar. E eu não vou permitir isso. Hoje em dia, quando as pessoas fazem, mas a galera segue igual a manada, sim. As pessoas que seguem igual a manada, elas estão escolhendo aderir de corpo e alma à vontade do outro. Mas tem que ter uma anuência interna. Depois de um tempo, quando a gente fala em vícios, quando a gente fala sobre obsessão, quando a gente fala sobre pessoas que às vezes estão numa seita, em certas circunstâncias, né, a coesão externa, né, a coação externa é tão grande que às vezes a pessoa acaba cedendo, tipo, dane-se, né? Vamos dar exemplo, né? O Viktor Frankl, quando eu estava no campo de concentração, as pessoas elas eram tão ali pressionadas que poderiam ceder, né? Poderiam ceder a uma morte ou poderiam ceder a fazer atos ruins, enfim, esse tipo de coisa. Isso pode acontecer. Mas a gente tem que entender que o ser humano ele tem que permitir-se fazer isso. Tanto que a gente sabe que pessoas ruins elas vão entrando em crises morais até ficar ruim de fato. O sujeito, vamos pegar alguém que seja um bandido. Você pensou, eu também pensei, tá? Aí o que acontece? Em algum momento a pessoa teve que olhar e falar, isso é errado. Mas quer saber, eu vou fazer assim mesmo. Começa gradativamente até virar realmente um criminoso. Com certeza, um sujeito, um matador de aluguel, quando foi pela primeira vez, né, fazer alguma maldade, qualquer coisa do tipo, com certeza, antes da primeira maldade, ele pensou, será que eu quero ou não quero? No filme Cidade de Deus tem uma cena, né, que os caras, os traficantes lá, o Zé Pequeno, né, tadinho, caralho, meu nome é Zé Pequeno, porra. Parênteses, um dia quando eu tava na faculdade, na minha primeira faculdade, lá na PUC, eu fazia Educação Física, foi ter uma palestra com o ator do Cidade de Deus, né? Aí um sujeito ergueu a mão, assim, na hora das perguntas e falou, você poderia repetir para nós o jargão transicional do personagem Dadinho para Zé Pequeno? Todo mundo esperando que o ator, né, do Cidade de Deus falasse, Dadinho, cara. Ele falou, não faço isso. Todo mundo fez assim. Mas enfim, veja, um sujeito ruim, ele tem que ter a anuência do mal, ele tem que ter escolhido o mal. Ele tem que ter escolhido. É claro que se você começa a ver hoje em dia, estão cooptando as crianças e essa autodeterminação, antes que elas tenham consciência de si, você já está cooptando uma criança. Quando pais colocam a criança em tela, fritando a cabeça nas telas, elas ficam livres lá na tela, vendo um monte de besteira, você já está destruindo a possibilidade de autodeterminação dela. É diferente você convencer um adulto de fazer uma cagada, é diferente de você corromper o livre-arbítrio da criança. Ou seja, uma criança que foi corrompida desde criança, obviamente, ela não vai conseguir, talvez ela tenha dificuldade em chegar nisso, do ninguém pode querer em meu lugar. Ela tem dificuldade em entender isso. E hoje em dia a galera tem muita dificuldade em entender isso mesmo. Tá? Mas o que eu quero dizer para vocês então, para não me perder, a maturidade é isso. É você perceber que você tem que querer. Ninguém pode querer no seu lugar, então significa que eu tenho que querer. É porque isso faz parte da natureza humana, entende? Isso faz parte da nossa natureza humana. Por isso que o livro chama Amor e Responsabilidade, eu acho, né? Tô no começo. Vou trazer muito mais ele, com certeza. Por quê? Porque para amar, para ser humano, nós temos que ser responsáveis. E para eu fazer isso, eu tenho que escolher bem, né? Até, inclusive, falando em escolher bem, em breve aí no clube do canal, vai ter o clube do livro disso daqui, ó. A Arte de Decidir Bem. A Virtude da Prudência, do Francisco Fausto, né? Os livrinhos do Francisco Fausto são fantásticos. Na legenda tem um link ali da Amazon, se você quiser comprar. É um livro bem pequeno, tá? É menor de um palmo, tá? Mas vale a pena. Antigamente era mais barato isso daqui, mas
Mas vale a pena, tá? Se você quiser, eu vou fazer no Clube do Canal. O Clube do Canal tá aqui embaixo, seja membro, você paga R$ 7,99 e você tem vídeos exclusivos. Eu vou começar com o Clube do Livro do Francisco Fauzi e também lá tem todos os podcasts do Bom Senso, que é toda quarta-feira, meio-dia 15, eu tô aqui com o podcast do Bom Senso, ao vivo, tá bom? Mas enfim, o que eu quero então que você pense, que você saia aqui desse vídeo de hoje, que é um pouco diferente dos vídeos que eu costumo fazer. E até me diga aqui embaixo nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo, tá? De eu comentando livros, se você gostou do formato do vídeo. Ah, Jota, o conteúdo não é exatamente o que eu queria, mas eu gostei do formato, você gosta de eu lendo para vocês esse tipo de coisa? Escreve aqui embaixo, é muito bom saber o que vocês estão achando dessas ideias que eu acabo tendo aqui. Mas o que eu quero é que você saia daqui com isso, tá? Ninguém pode querer no meu lugar. Ninguém pode querer no meu lugar. Por quê? Como eu disse anteriormente, tá? O homem tem uma natureza substancialmente diferente dos animais. Dela faz parte a faculdade da autodeterminação fundada na reflexão. Faculdade que se manifesta no fato de que o homem, ao agir, escolhe o que quer fazer. Essa faculdade chama-se livre-arbítrio, tá? Então lembre-se, ninguém pode querer no meu lugar porque você tem a faculdade da autodeterminação, que é o livre-arbítrio. E essa autodeterminação é baseada na reflexão. Tudo que você faz, você tem que refletir antes. É isso, viu? Maravilha! Esse livro também vai estar ali embaixo, se você quiser. Não, ainda não estou pensando em fazer Clube do Livro isso daqui, ali no Clube do Canal, mas merecia, né? Merecia! Vamos devagar, vamos começar devagar com um livrinho pequeno, depois a gente chega nos livros desses, tá? Então é isso. Muito, muito obrigado aí para vocês que assistiram. Obviamente, espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisam, tá? Não deixe de me seguir aqui, ligar a sineta que você recebe todas as notificações. Comente aqui embaixo. Muito obrigado e a gente se vê na próxima semana, que já é a semana do Natal, hein? Como é que vai estar essa programação, hein? Vamos ver como é que vai ser, tá? É isso. Utilize bem seu livre-arbítrio aí nesse final de semana. Abraço. Tchau, tchau.